Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, pelo canal 5 da ANET e pelo canal 72 da TVA, e pode ser assistido também pela internet, pelo site www.cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo 3027-4741. Essa noite nós vamos falar sobre o processo de regeneração do homem. No programa passado nós falamos sobre a divindade na pessoa de Jesus Cristo, né? E tivemos a presença do pastor Daniel, da Igreja Seguidores de Cristo, e também do pastor Andy, que vem dos Estados Unidos e sempre nos auxilia nos programas aqui em Curitiba. Então, boa noite, pastor Daniel. Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Boa noite, pastor Andy. Boa noite, obrigado por me convidar aqui de novo, um grande prazer. Então, e essa noite, então, nós estamos fazendo, eu faço essa abertura do programa e vou passar a palavra para o pastor Daniel. Ele vai fazer várias perguntas que nós responderemos, então, a pedido da Igreja Seguidores de Cristo. Ok, Eduardo. No programa passado nós falamos sobre o progresso do Senhor na sua divinização do seu humano. A primeira pergunta nessa noite seria a seguinte: o homem também, o ser humano, tem um processo para a sua regeneração? Com certeza. Esse processo, ele é, de certa forma, descrito nos primeiros 7 dias da criação, né? Onde então a gente tem a formação de todos os elementos que estão compostos ali, onde no começo é tudo escuro e sem vida, sem luz, né? Então é uma imagem do homem quando ele nasce, né? Que ele tem essa, digamos assim, essa escuridão espiritual, né? E ele gradativamente, quando ele começa a receber as verdades que vêm da palavra, né? E aqui nós estamos falando da palavra do Senhor que está na própria Bíblia, né? Mas cada povo tem a sua religião, por exemplo, e tem uma palavra acomodada para a sua cultura, né? Mas o homem, então, nesse processo de regeneração, ele, em primeiro lugar, ele precisa se penitenciar dos males que ele tem, né? E essa penitência é feita quando ele começa a conhecer as verdades da palavra. E ele então passa a olhar para si mesmo, ele passa a conhecer os males em que ele vive, né? Aos quais ele recebeu pelo hereditário dos pais, né? E gradativamente ele então passa a desejar sair do pecado em que ele nasce, ou do inferno que ele nasce, né? Porque no começo não era assim, né? Os antiquíssimos, que eram da igreja, primeira igreja na terra, que viviam no estado chamado paraíso, que é descrito lá no Gênesis, né? Eles justamente viviam num estado de sabedoria e de inteligência, porque eles não consideravam essas coisas propriedade sua, mas eles sabiam que essas coisas vinham de Deus para eles, né? Mas depois que eles perderam essa capacidade de perceber as coisas, as verdades, pelo amor em que eles viviam, né? Eles então foram gradativamente perdendo até saírem do estado paradisíaco em que eles viviam, né? E eles então, gradativamente, isso foi se perdendo, né? As verdades foram se perdendo cada vez mais, né? Até que chegou um processo de escuridão quase que total, onde o próprio Senhor teve que vir ao mundo para poder restituir todas as coisas, né? E, digamos assim, a semelhança do que o Senhor fez no processo da glorificação do ser humano, né? O homem tem um processo que é, digamos assim,
não vamos dizer semelhante totalmente, né? Mas ele é quase que uma imagem da glorificação do Senhor, né? Então ele vai ter que lutar contra as suas tentações, né? Ele vai ter que reconhecer os males que estão dentro de si, né? E gradativamente ele tem que olhar para o homem espiritual e desejar ser um homem espiritual, né? E ele então gradativamente vai poder, internamente ele vai trabalhando com as verdades e depois ele vai aplicar essas verdades na sua vida, né? E enquanto cada vez mais que ele aplica essas verdades na sua vida, por exemplo, se ele roubava, ele deixa de roubar, né? Se ele adulterava, ele foge do adultério, né? Então, cada vez que ele luta e consegue vencer um mal que já estava enraizado dentro dele, o Senhor pode colocar um novo amor no coração dele, né? E ele então vai gradativamente substituindo, afastando os males que estavam no centro da atenção dele, né? E eles vão ficando cada vez mais distantes e o Senhor vai colocar outros bens, né? E outras verdades no coração do homem que vão substituir justamente esses males, né? Você fala o progresso, não é? O processo. Cada pessoa nasce como criancinha, cresce para criança, depois jovem, depois adulto e no fim velhice. E nós podemos ver o progresso do homem que vive bem. Você vai ver o progresso da inocência para um estado de obediência, depois para um estado de inteligência, nós esperamos. Um dia ele está examinando-se, fazendo, e no fim ele entra na sabedoria da velhice, onde tudo é mais calmo, tudo é mais paz. Então você pode ver na idade própria do homem que ele tem um progresso. Por isso nós estamos aqui por alguns anos, e não só por um momento. Então o Senhor mesmo, embora que ele fez muito mais rápido, e só precisava mais ou menos 33 anos no mundo, ele também passou por esse processo. Mas o processo é importante para não chegar, se era tudo feito um dia, só precisa viver um dia. Mas então, nós podemos ver pela própria vida do homem. Certo. Já que o homem tem um processo para a sua regeneração, o Eduardo pode explicar para nós onde que nós vemos isso na palavra de Deus? Justamente na palavra de Deus nós vemos no primeiro capítulo do Gênesis, né, que é a descrição do processo da criação do homem, né? E essa criação pode ser entendida como uma regeneração mesmo espiritual, né? Porque lá na própria palavra é dito muitas vezes, né, que ele criou, né? Que o criar é uma coisa constante na vida do Senhor, né? Até nós tivemos um programa há um tempo atrás que nós fizemos, que o pastor Andy explicou, né, que o processo de conservação é uma perpétua criação, né? Por exemplo, essa mesa que nós estamos vendo aqui, ela está sendo continuamente criada, recriada dentro, né, através da parte interna dela, das moléculas, dos átomos, né? Até o pastor Andy poderia depois explicar um pouquinho isso melhor, né? Mas voltando à parte que o Daniel perguntou, é justamente aqueles 7 dias da criação representam essa regeneração do homem, né? Representam os degraus que ele vai subindo, né, na escala de se despir, assim como o Senhor se despiu como o próprio divino, né? Nós vamos nos despir dos nossos males como criaturas finitas. Ele como o Criador, o infinito, né? Que ele já era divino, né? Só que ele não era divino nos 3 graus, né? E ele se tornou divino nos 3 graus. Digamos assim, ele se tornou o divino humano, né? E nós temos que nos tornar imagens e semelhanças, né, do divino. Então tem 7 dias, né, porque quando o homem chega no 6º dia, ele se torna uma criatura espiritual. E no 7º dia ele se torna uma criatura celeste, né? Talvez o pastor Andy possa complementar um pouco essa minha explicação, que é um pouco ampla, assim, né? Vai continuar depois sobre os 7 dias, mas só para ampliar na palavra, nós temos o livro de Gênesis, por exemplo.
E o livro de Gênesis está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E essas histórias são também histórias do Senhor Jesus no mundo. Como criança era como Abraão, como jovem era como Isaac, como adulto era como Jacó, e na velhice é representado pelo José no terra de Egito, com toda a glória que ele tem. E nós podemos ver isso também na conquista que aconteceu na terra de Canaã, que ele entrou primeiro de fora, nos dois reis que estavam no lado, que representa o nosso progresso externo, e depois entrou na terra mesmo, isso representa a regeneração. Mas qualquer história na palavra pode ver, se é uma história que, com progresso, isso também é o progresso da regeneração do homem. As tentações que passava dentro do deserto, representa até claro que até fala dos estadias, lugares que eles pararam, um depois do outro, acho que 33 lugares que eles passaram, representando vários estados que nós passamos em nossa vida. Então, toda palavra ilustra que tem processo. Senão, só precisa o primeiro versículo. No princípio, criou Deus, o céu e a terra, já feita, não precisa mais, não é? Uhum. Pois bem, Pastor Ente, aproveitando a sua estadia aqui, poderia dar mais detalhes para nós sobre os dias da criação? Este livro aqui, Arcanas Celestes, que é publicada, nós só temos o primeiro volume dos Arcanas Celestes. Mostra para aquela câmera lá. Aqui? Okay. Esse livro aqui dos Arcanas Celestes, isso é só o primeiro volume dos primeiros 6 livros do Gênesis. Mas tem neste tamanho vai sair mais de 24 volumes. Estamos trabalhando no segundo volume agora. E este fala dos 6 dias de criação, fala da Arca de Noé e outras coisas. Mas este livro aqui, Arcanas Celestes, explica em muito detalhe os 7 dias de criação. Mas no começo dá um resumo, dizendo que os 6 dias, ou tempos, que são os tantos estados sucessivos da regeneração do homem, são quanto ao gênero assim, dizendo que o primeiro estado que precede tanto o que vem desde a infância até o mais velho é chamado vácuo, vazio e escuridão. E a primeira coisa é que haja luz, quer dizer, a verdade, a fé. A primeira coisa, o homem tem a verdade e sabe que a palavra ensina. O segundo estado é quando faz distinções entre as águas de cima e as águas de baixo, que representa a separação em nossa mente do homem espiritual do homem natural. Depois vem penitência no terceiro dia, que é representado pelo... Muitas pessoas falam sobre crescimento espiritual. Isso é nossa penitência, onde as plantas crescem da terra. Mas isso é um estado também que ainda não é regeneração mesmo, porque o homem acha que ele mesmo faz. Por isso disse, deixa a terra produz e a terra produz. Enquanto mais tarde vai ser diferente. No quarto dia ele recebe novo fé e novo amor. A fé é a lua e o amor é o sol. No quinto dia é um estado do intelectual, da inteligência, que ele tem peixes e aves. A peixes representa as verdades da letra da palavra e os aves que voam, as verdades espirituais que ele tem da palavra, o entendimento da palavra. E isso é vivo, os animais são vivos. Por isso disse que a terra deve produzir, mas quando é feita, diz, e Deus fez. Porque agora o homem sabe que não é ele fazendo, que é o próprio Senhor fazendo. Então são seres vivos agora, não é mais só plantas crescendo, mas animais vivos. E no sexto dia, o estado do, como dizer, amor espiritual, estado de caridade. É por isso que nós temos almas viventes e bestas da terra. A terra representa a vontade do homem e as coisas que a vontade, ele está fazendo caridade pela própria vontade de ajudar outra pessoa. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Então, esses 6 dias, e no fim, na última parte do sexto dia, ele se torna homem mesmo. Antes disso, ele era mais criança, algumas vezes mais como besta, algumas vezes mais como planta só. Mas agora ele se torna homem.
e completou os 6 dias. E é 6 dias também, porque é 6 dias de trabalho. Não é? Por isso, trabalha 6 dias. Não é? Ótimo. Aproveitando o pensamento da regeneração do homem, e houve tarde e houve manhã, o dia primeiro. Todos nós sabemos que todo judeu acredita que a chegada do dia é quando desponta as 3 primeiras estrelas no céu. Eu vou pedir para o Andy explicar para nós no sentido interno o que significa então e houve tarde e houve manhã, o dia primeiro. A explicação, porque não só o primeiro dia, mas todos os dias dizem houve tarde e houve manhã, segundo dia, terceiro dia, porque a dia representa um estado que nós passamos. E nós sempre começamos no estado de escuridão. E o estado termina em luz. Parece que nós começamos em luz e termina em noite, mas isso é progresso para baixo. Mas essa história é sobre progresso para cima. Por isso sempre começa com escuridão, tarde, e termina com dia. Mas é interessante, não fala noite aqui, porque ele está progredindo para o céu. Então a noite é uma coisa onde não tem Senhor mesmo, é um estado de muita dúvida, algumas vezes estados infernais. Por isso ele está progredindo, começa à tarde, que é o começo do dia, diz na calendário judaica, é quando os primeiros 3 estrelas aparecem, significa começo do novo dia. Quando Jesus foi crucificado, eles teve de tirar ele da cruz antes que a tarde chegou, antes quer dizer que o sol se põe, não é? O sol se põe, para que eles podiam, então, por isso dizem houve tarde e houve manhã, e não houve manhã e houve tarde. Porque o progresso do dia realmente começa no estado de escuridão e termina no estado de luz. E também a questão da tentação, né? Sempre depois de uma grande tentação, né? Sobrevém uma grande paz, sobrevém um estado de tranquilidade no homem, né? Quando ele consegue vencer. E isso representa essa noite, né? Aliás, essa coisa que vem antes do dia, né? Aproveitando, Eduardo, expandir a terra e estender os céus. Aqui está um forte ensinamento sobre a regeneração do homem. No sentido interno, pode explicar para nós o que significa expandir a terra e estender os céus? Estender os céus seria o interno do homem, né? O espiritual dele, né? E expandir a terra, no caso, quer dizer o homem natural, né? Pastor Andy? E outra coisa, você está falando sobre criação contínua, não é? Agora mesmo, a Terra está expandindo, as placas estão mudando, não é? A Terra não está, quer dizer, a própria Terra que nós estamos, está mudando, gradativamente mudando, 10 centímetros por ano, não, mais ou menos isso, 10, acho que, dependente do lugar. E o céu está sendo expandido. Então, essa frase vem de Isaías, e isso explica, não só no sentido interno, que a nossa vida natural se expande pela progressão dos novos bens e novas verdades no natural. A nossa vida expande como uma família, não é? Tem mais filhos e tudo isso, e mais obras de caridade. Todo mundo sabe que o mais ele vive, o mais coisas ele faz. Mas também a expansão no céu é onde seu entendimento se expande, suas vontades, seus amores se expandem. Então, por isso, essa expansão no céu é como uma expansão espiritual nele, que ele está sempre crescendo no espiritual, e expandir na terra. Mas interessante, essa palavra usada no Isaías para expandir a terra é a mesma palavra para placas. E agora, hoje, eles falar de placas, do movimento de placas tectônicas. E é exatamente a mesma palavra usada no hebraico. Hoje nós estamos descobrindo que Isaías está exatamente certo fisicamente. Porque a criação do Senhor nunca para. Ele está criando o mundo agora. Os continentes estão crescendo. E o céu está se expandindo. Cada vez mais novas estrelas.
Então, aqui nós vemos não só a criação contínua do homem, mas também a criação contínua do universo e do próprio planeta. Não é estática, é sendo criado. Nós podemos até observar a criação. Mais fácil olhar a planta crescendo, mais rápido, mas a própria terra mesmo. Então, isso mostra que o Senhor está presente e nós precisamos ver Ele em todas as coisas. Correto. E sobre o sétimo dia, pastor Andy, o que corresponde internamente ao sétimo dia? Uma coisa interessante que muitos escolásticos acham que o começo do capítulo 2 de Gênesis deve ser parte do primeiro capítulo, que fala de quase do mesmo tipo, não é? E no começo do capítulo 2 aqui. Mas realmente a razão que o capítulo 2 começa foram acabados os céus e a terra e ele descansou no 7º dia. E depois vem uma nova criação, não é? Uma outra criação. A história da criação no Gênesis 2, e o homem é criado antes dos animais, não é? Então, porque o segundo capítulo de Gênesis é o 7º dia. É a criação do homem celeste. Porque tem 3 etapas. O homem natural, o homem espiritual e o homem celeste. Quer dizer, essas 3 etapas são os 3 graus. O uso que nós fazemos no mundo, o entendimento do homem e a vontade do homem. E a última coisa para ser regenerado é a própria vontade dele. Então, quando ele chega no 7º dia, ele tem paz, que agora ele tem novo coração. A lei está escrita no coração e que ele ama é uma coisa celeste. Então tá bom, infelizmente o nosso tempo é pequeno, a gente teria muitas coisas para falar, né? E vamos agradecer então a presença do pastor Daniel, que muito gentilmente veio participar desse nosso programa, né? Agradecer também o pastor Andy, que sempre está conosco, nos servindo e nos trazendo novos ensinamentos, né? E então gostaria de agradecer a todos que nos assistem, que é o motivo real de nós estarmos aqui, e agradecer a todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.